Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje é domingo, 9 de dezembro, o ano 2022. O Alimento Diário está registrado aqui no livro de profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 59 e no seu verso 1º e 2º. Isaías 59, verso 1º e verso 2º, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os teus ouvidos para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o rosto de vós para que não vos ouça. Irmãos, aí a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. A única coisa que impede que o homem receba bênção é o pecado. Quando o homem está no erro, quando eu estou falando assim, quando eu estou referindo homem, inclui as mulheres também, porque Deus ele não tem gêneros de sexo, ele não faz acepções de homens e mulheres. Homens para ele, tanto macho como fêmea, são iguais para ele. Então vamos tratar desta maneira. Quando Deus se refere ao homem, ele trata homens e mulheres, sem distinção. Então, meu irmão, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos, Deus, meu irmão, ele não ouve as nossas orações. Não, meu irmão, cria um bloqueio no âmbito espiritual, meu irmão, minha irmã. Cria um bloqueio entre nós e entre Deus. Cria esse bloqueio. É a mesma coisa. Prestem atenção. Prestem atenção. Nos tempos passados, as pessoas construíam as suas casas e colocavam aqueles canos galvanizados. Era o que tinha de melhor na época. Mas, ao passar do tempo, começava a dar problema. Ou seja, a parede daqueles canos ia se enferrujando e interrompia o fluxo de água nas torneiras. Você entendeu? Assim também, meu irmão, é o pecado. O pecado bloqueia a sua oração. Não deixa a sua oração chegar até Deus. Porque Deus ele não vai receber nada de você enquanto você estiver no erro. Foi assim, meu irmão, meu irmão, vocês não estudam a Bíblia? Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que Israel errava, o que acontecia com ele? Deus entregava eles nas mãos dos inimigos. Os inimigos se apoderavam deles. Eles ficavam à mercê do inimigo. O inimigo fazia eles sofrer. É a mesma coisa hoje. O cativeiro que nós nos encontramos hoje você não vai ser levado ao cativeiro na Babilônia. Não, mas o seu cativeiro hoje, as lutas são as provas, as dificuldades que você enfrenta por causa de quê? Por causa dos seus erros. Por causa das coisas erradas, por causa das maneiras erradas que você está andando hoje.
Nos tempos passados, o povo errava. Deus permitia que o inimigo agia na vida deles. O povo errava. Você sabe o que Deus fazia? Deus fortalecia o inimigo. Quantas vezes aconteceu isso com Israel? Quantas vezes? No tempo do profeta, tempo dos profetas, eles erravam, as pessoas erravam, principalmente no tempo do profeta Eli. Ele tinha 2 filhos, Hófines e Finéias. Hófines e Finéias andava transgredindo todas as leis do Senhor. Hófines e Finéias ficava se prostituindo diante da Arca da Aliança. Hófines e Finéias metiam o garfo nos holocaustos, nos sacrifícios que o povo trazia para ser feito. E o sacerdote Eli nada fazia. Chegou uma época, um período que os filisteus foram pelejar contra Israel. Sabe o que aconteceu? Hófines e Finéias decidiram: vamos levar a Arca da Aliança, porque os filisteus são um povo supersticiosos, e quando eles virem a arca, eles irão ficar com medo e fugirão da arca. Mas o que eles não sabiam era que Deus tinha fortalecido os filisteus. Era que Deus tinha fortalecido, era que Deus tinha enchido os filisteus de coragem. Os filisteus chegaram, mataram Hófines e Finéias e levaram a Arca da Aliança. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que te não possa salvar, e nem os ouvidos deles agravados para que não possa te ouvir. Essas vossas iniquidades é que fazem separação, divisão entre você e vosso Deus. Os vossos pecados, os vossos erros, a maneira que vocês estão vivendo de um modo errado, que tem deixado Deus irritado. E por causa disso, Ele não te abençoa. Lá em Malaquias 3:6, a palavra de Deus vem dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Irmão, Deus está dizendo que nós não somos destruídos, que nós não somos consumidos, porque Ele não muda. Porque Ele não pode mentir para Ele mesmo. Amados, é impossível Deus pecar. É impossível Deus errar. Se torna impossível, meu irmão, Deus errar. O alimento diário começa em Números, capítulo 11, no seu verso 23. Números 11, 23. Dizendo assim: porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Deus respondendo assim para Moisés. Ei,
Deus, meu irmão, Deus, meu irmão, ele deu tudo o que Moisés pedia para satisfazer o povo. O povo pedia, Moisés lhe daria. No verso 21, 22, vem dizendo assim a palavra de Deus. Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé. E este povo, no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-eis carne, e a comerão um mês inteiro. Moisés dizendo, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha, de gado, que lhes bastam, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes basta. Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a minha mão, a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. O verso 25 e 24, ele vem dizendo assim, saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e juntou 70 homens dos anciões do povo e o pôs ao redor da tenda. E então o Senhor desceu numa nuvem e lhes falou, tirando-lhe o espírito que estava sobre eles e pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Deus estava falando para Moisés, por acaso a minha mão tinha encolhido? Por acaso o meu poder, a minha autoridade, a minha palavra está errada? Deus enviou no meio do povo cordonizes e eles comeram. Eles comeram. Eles comeram e saciaram a sua fome. No livro de Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, e com o seu grande poder estendeu o teu braço estendido, coisa alguma é demasiadamente impossível para ti. O que Deus estava dizendo para Moisés, que não havia nada impossível para ele. Não havia nada que ele não pudesse fazer ao seu povo. Mas muitas das vezes Deus,
Ele nos prova. Ele permite que nós passamos por dificuldades para saber o que está em nosso coração. Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3. Ele te humilhou, deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O verso 2, ele vem dizendo assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Deus, meu irmão, ele permite a prova, a luta. Ele permite tempos de escassez para saber qual é o propósito do nosso coração, aquilo que está em nosso coração, se nós vamos ou não vamos servir ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que te não possa ouvir. Mas as suas iniquidades é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Ouçam isso. Deus é fiel e está sempre pronto para nos socorrer. Mas nós, muitas vezes, estamos distante do Senhor. Quando precisamos do seu socorro, saímos do aprisco de Deus, como ovelhas desgarradas, andando por caminhos perigosos e cheios de armadilha. Se estamos em pecado, precisamos confessar e nos arrepender. O socorro do Senhor, então, virá imediatamente sobre as nossas vidas. Meu irmão, pecado não confessado, a falta da bênção, a falta da bênção chega. Aqui em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, o perdão de Deus nos é dado tão logo que admitimos que temos necessidade do mesmo, não com base em quaisquer atos que tenhamos feito para alcançá-los, mas exclusivamente por causa de sua graça. O dom gratuito do perdão traz consigo a purificação de toda injustiça. Deus não aceita como justo, porque Ele imputa-nos a justiça de Cristo. Em outras palavras, a própria justiça de Cristo, aquele que leva os pecados por nós.
e é acreditada a nosso favor. Meu irmão, quando nós confessamos os nossos pecados, nós não recebemos apenas o perdão de Deus, nós recebemos também, meu irmão, a cura. Nós recebemos também a cura. Nós recebemos a cura, nós recebemos a nossa força vital de volta. Alimento diário chega em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Meu irmão, minha irmã, esta palavra aqui encaixa direitinho aqui em Números 11, 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encolhido, encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Deus, meu irmão, Ele cumpre com a palavra dele. Isaías, capítulo 1, verso 19. Ele vem dizendo: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus não é homem, meu irmão, minha irmã, para que minta. Ele não é filho de homem para que se arrependa. Se ele falou que ele vai dar para você, ele vai te entregar na sua mão. Se ele tem falado, ele vai cumprir. Ou você acha que a palavra de Deus é falsa? Porque, meu amado, com a mesma palavra que ele está dizendo para você, que ele vai te dar, a mesma palavra, meu amado, criou os céus e a terra. A mesma palavra, meu amado, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. Com a mesma palavra, meu irmão, minha irmã, ele mandou ajuntar as águas. Agora você está pensando o quê? Eu estou pedindo, ele falou que ia fazer, mas ele não faz. Sabe por que ele não faz? Porque você está em pecado. A resposta dessa é essa. Ele não faz por quê? Porque você está em pecado, porque você está no erro. Mas quando você confessar os seus pecados, desviar os seus pés do mau caminho, ele irá fazer tudo o quanto você estiver pedindo a ele. Meu irmão, todas as vezes que nós arrependemos dos nossos maus caminhos e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus também, meu amado, Deus também, ele desbloqueia aquilo que estava bloqueando, aquilo que estava impedindo com que as nossas orações chegassem até ele. Aí vai haver um desbloqueio. Segundo as Crônicas 7:14, eu vou ter que trazer para você porque eu tô achando que você tem, eu tô achando que você tem algum problema de entendimento da palavra de Deus. Porque você não entende a palavra de Deus, todos os dias ela é pregada, anunciada a você. E você ainda está aí no seu erro, sentado em cima do erro. Olha o que diz segundo as Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, e então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É isto, meu irmão, minha irmã, que Deus quer fazer com você. Mas para isso você tem que se humilhar diante dele.
Você tem que pedir perdão, você tem que buscar a presença dele. Só que não é de qualquer jeito que você busca a presença de Deus, que Deus vai responder para você. Não, meu irmão, não é de qualquer jeito. 1 Crônicas 28, 9. Olha que Davi, exortando o seu filho, abrindo os olhos do seu filho, dizendo para ele: Salomão, meu filho, tu conheces o Deus de teu pai, serve-o com coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar por ti, e se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Aqui, meu irmão, o segredo, meu irmão, é você servir a Deus, meu irmão, com alma voluntária, com desejo, com prazer, não emburrado, com biquinho. Você acha que o seu biquinho vai fazer com que Deus... Meu irmão, sentimentalismo, meu irmão, para Deus, meu irmão, agora? Você acha que você vai conseguir alguma coisa com esse seu sentimentalismo? Eu vou fazer um biquinho aqui, eu vou ficar emburradinho aqui. Você vai ficar emburrado, você vai perder. Ali, é com alma voluntária que você tem que servir ao Senhor, porque Ele esquadrinha todo o coração. Agora, se você buscar Ele vai deixar você achar. Mas também Jeremias, ele vem dizendo, em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, sereis achado por vós. Ele diz, se humilhar e me buscar, humilha a presença de Deus. Busque a Deus com um coração sincero, puro. E também se converta dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Meu irmão, o povo que se chama pelo nome de Deus, meu irmão, não é, meu amado, o povo do candomblé, não é o povo da mesa branca, os kardecistas, não é o povo, meu amado, da magia negra, mas sim, meu irmão, minha irmã, aquele povo que foi tirado com a mão forte lá da terra do Egito, aquele povo que foi tirado com a mão forte lá de Lodebar, é esse que chama pelo nome de Deus, e é este povo que eu estou pregando a palavra de Deus hoje, um povo rebelde, um povo que só vai buscar a Deus quando eles estão na necessidade, quando não tem mais como não tem mais recurso para mais nada. Eles primeiro vão atrás do vizinho, eles primeiro vão atrás do político. E por último, eles vão buscar a Deus. Se arrependa. Se arrependa hoje. Se converte hoje dos seus maus caminhos, porque o Senhor, Ele quer. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer perdoar os seus pecados. E Ele quer sarar a sua terra. Se converta hoje. Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará. Ou tendo falado,
não cumprirá. Deus, Ele cumprirá com toda a palavra que Ele disse a seu respeito. Mas agora, você tem que se converter. Você tem que se arrepender. Como fez os ninivitas. Os ninivitas, meu irmão, minha irmã, lá em Jonas 3, a partir da sua casa, você medita nisso, tá? Por favor, medita nisso. Jonas, capítulo 3, do verso 5 ao verso 10. Jonas pregou na cidade de Nínive. E os ninivitas gostaram da pregação de Jonas. E o rei de Nínive proclamou um jejum dentro da cidade de Nínive. Nínive, 120.000 almas, que ia ser todos destruídos. Por causa do pecado, por causa da perversidade deles. As mãos deles todas sujas de sangue, cheias de terror. E esta pregação, esta palavra, que era urgente, ou vocês se convertem ou vocês vão ser destruídos, vão ser subvertidos. Nínive vai ser subvertida como Sodoma e Gomorra. O rei de Nínive proclamou um jejum em toda a cidade de Nínive. Nem homem, nem mulheres, nem criança, nem animais comam ou bebam. Ou nem levem eles no pasto, mas se cobrem todos de panos de saco. E cada um se arrepende da maldade que está em suas mãos. Cada um se arrepende do mal que praticou, que fez. E olha o que o rei de Nínive disse. Quem sabe? Quem sabe? Deus. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele diz assim, meu irmão, todo mundo se arrepende, todo mundo se converte. Aí, quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor, de sorte que não perecemos. O verso 10 diz assim, Deus viu como fizeram e se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Amados, as nossas atitudes podem mudar as atitudes de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus também se arrepende do mal. Queria fazer contra nós. Aqui, meu amado. E então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo isso para você. Se você se arrepender, se você se converter, Ele vai ouvir do céu
e vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Verso 15, Deus vem dizendo assim, e então, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus vai ficar atento para a sua oração. Como que você vai orar? De que maneira que você vai orar? De que maneira que você vai proceder? Se você se proceder como os ninivitas, Deus vai sarar a sua terra e vai te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais ao seu coração. Mas a palavra de ordem é: se arrepende, se converte, se humilha diante de Deus e se converte dos seus pecados, para que Ele possa voltar, te abençoar. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos digam amém.